Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Estamos no ar através do canal 14 em Recife e região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube Rede Brasil Oficial e pelo Spotify da Rede Brasil. Desejamos a você que Deus vos abençoe através da programação da Rede Brasil. Hoje estudaremos a 11ª lição com o tema O Culto da Igreja Cristã. E para comentar nossa lição, nós contamos com a participação do pastor Sérgio Jeremias, ele que coopera aqui com o nosso pastor na coordenação de duas áreas, a área 33 e a área 66. Pastor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Pois não, Pai Senhor, pastor Jackson, demais comentarista, os nossos queridos irmãos que estão acompanhando pelos dispositivos digitais, pela Rede Brasil, é sempre um prazer estar aqui, pastor. Está conosco também o evangelista Alessandro Barreto. Pai Senhor, irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Jackson. E o auxiliar e professor, irmão Jonas Santana. Pai Senhor, irmão Jonas. Pai Senhor, pastor Jackson. Nesta lição, estudaremos o culto cristão sobre diferentes aspectos. Veremos a sua natureza, observaremos que o culto é santo e que deve ser solene, mostraremos os propósitos do verdadeiro culto cristão e, por fim, veremos que todo culto tem um ritual e qual é o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Pastor Sérgio, o senhor poderia, por favor, ler aqui o texto áureo desta semana para a gente? Pois não, pastor. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 26. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, a verdade prática? Sim, a verdade prática diz assim: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Os objetivos da lição são 3. O primeiro, identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo, compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico e, por último, enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Efésios capítulo 5, versículos 15 ao 21. Acompanhe conosco. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 11ª lição, que tem como título O Culto da Igreja Cristã. Semana passada, nós estudamos a lição de número 10, que teve como tema a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. E semana passada, nós estudamos sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Falamos aqui sobre diversas tradições, tradições da igreja, tradição da igreja romana, tradição protestante, e aí também mostramos, à luz da nossa declaração de fé, qual a nossa tradição, qual o nosso posicionamento pentecostal sobre a ceia. Aprendemos também sobre o propósito da ceia do Senhor e, por fim, nós fomos relembrados ali sobre o modo de celebração da ceia do Senhor. Esta semana estamos estudando o culto da igreja cristã e aí desde já nós já falamos aos nossos irmãos que estão nos acompanhando, aos professores,
Sempre relembrando aqui, é importante que você considere os objetivos da lição. Para que você siga de fato os objetivos da lição, é preciso que você prepare esta lição antecipadamente. Nunca substitua o conteúdo da lição por qualquer coisa que seja, por mais interessante que você ache ser que deva compartilhar com a classe de escola dominical. Temos e precisamos ser fiéis àquilo que Deus colocou em nossas mãos. Há um roteiro que deve ser seguido. Se temos 3 objetivos, temos que dividir a abordagem dentro desses 3 objetivos. Se de repente você não consegue avançar em apenas um único tópico, você passa a aula toda em um único tópico, é momento aí, acendeu a luz vermelha, momento aí você parar, revisar o que é que está acontecendo. Não é porque a lição está muito boa, não é porque foi o derramamento do Espírito em sala de aula, forma alguma. Na verdade, o que está faltando aí é um planejamento de aula, e esse planejamento é feito antecipadamente. Não adianta, se você vai ministrar a aula no domingo pela manhã, ter de acordar no domingo mais cedo para preparar a lição. Isso não é o adequado, não é o prudente fazer desta forma. Precisamos entender que não estamos apenas comunicando conteúdo, estamos, acima de tudo, formando o caráter dos nossos alunos. E nós seremos lembrados por eles, pela forma como nós exercemos o nosso magistério cristão. Então, é importante, professor, que você tenha esse cuidado de procurar sempre planejar a sua aula, verifique os textos bíblicos e não pode deixar de forma alguma citar as Escrituras, pedir ao seu aluno para abrir as Escrituras e verificar o texto nas Escrituras. Isso é uma condição inegociável. Por mais brilhante que seja a sua mente, mas você precisa entender, e precisamos entender, como educadores cristãos, de que muitos irmãos podem não ter este privilégio. Então, precisam ser ensinados, e a igreja todos os dias recebe pessoas novas, diversas faixas, cada faixa tem uma velocidade de aprendizado, e é preciso que se tenha ou se considere isso, A forma como um jovem aprende não é a forma como um idoso aprende. Ok? Então, lição de número 11, o culto da igreja cristã. Eu gostaria de chamar aí a tela do que nós chamamos de mapa mental, que pastor, aqui nós temos aqui os 3 tópicos da lição: a natureza do culto, o culto como serviço a Deus, o culto deve ser solene, o culto é santo. Propósito do culto: glorificar a Deus. Quando não se cultua a Deus, edificar a igreja. A liturgia do culto: a exposição da Bíblia, a adoração entusiástica, o lugar da adoração no culto pentecostal. Então, é importante que o professor tenha isso em mente, até para um planejamento, pastor? Um planejamento da lição, ele possa, de repente, ao abordar o primeiro tópico, ele sabe quantos subtópicos possui, e já começar a equacionar o tempo que ele vai gastar em cada tópico, a importância que vai dar em cada tópico, para que ao término da lição ele possa cumprir o propósito da lição. Porque cada propósito, por exemplo, o objetivo número 1 da lição está ligado ao primeiro tópico. O objetivo número 2 da lição está ligado ao segundo tópico. O objetivo número 3 da lição está ligado ao terceiro tópico. Então, se o professor só chega ao primeiro tópico, ele não conseguiu alcançar o segundo e o terceiro, então a lição dele só teve um objetivo, não teve 3. Então, ele só alcançou 1/3 daquilo que ele deveria ter alcançado durante o período da abordagem. Muito bem, pastor. O mapa, além da sinopse, como o senhor bem colocou aí, eu acredito que facilita muito para o professor, e daí o pastor Naldir Jacques está falando dessa preocupação do professor de se preparar, se organizar. Eu acredito que esse esquema facilita tanto para a questão
a questão de compreensão, porque ele tem um vislumbre aí, resumidamente, numa sinopse de todo o conteúdo da lição, e também a prática em si, a prática pedagógica, como bem pontuou o pastor Nadir Jacques, ele vai aí estar estabelecendo o tempo que vai desenvolver, porque todo conteúdo, qualquer conteúdo, pode ser passado em qualquer tempo, desde que se tenha uma elaboração, um resumo. Eu acredito que o mapa facilita ao professor ter esse vislumbre da desenvoltura e, particularmente, estabelecer o tempo para desenvolver toda a aula. Eu queria chamar a próxima tela, já que estamos falando do culto da igreja cristã, a palavra culto. Pastor, eu queria que o senhor lesse e pudesse comentar um pouco. O termo culto é definido pelos léxicos como adoração ou homenagem à divindade em qualquer de suas formas, ou, figuradamente, adoração, veneração e reverência. De uma forma simples, podemos dizer que o culto está relacionado com a nossa atitude, forma e maneira como expressamos nossa adoração ao Deus a quem servimos. No hebraico bíblico, o culto é visto como um serviço a Deus. Nesse aspecto, é posto em realce a ação ritual e a atitude interior como um culto é prestado. E aí, a fonte, né, Gonçalves, 2024, página 121. Eu acho que esse tópico, essas expressões, vai resumir exatamente o primeiro ponto da lição, quando vai tratar da natureza. E é interessante os nossos caros irmãos que estão acompanhando a programação, de ter essa compreensão. Eu acredito que, muito embora o assunto seja bem peculiar a nós, pastor, que somos pentecostais, que cultuamos, que temos essa preocupação, essa definição inicial, aí, bem resumidamente, mas muito bem colocada, com relação a culto, que a gente observa que, analisando o primeiro ponto, as expressões cultuar, adoração, servir, elas estão tão ligadas que não há como separar culto, serviço, adoração, porque elas são palavras intrínsecas. E aí está bem resumidamente, bem detalhada, eu acredito que muito bem esclarecida, o sentido de culto para nós que servimos a Deus. E é bom que se diga, pastor, que sempre houve essa preocupação de Deus, e o tema eu achei muito bem sensato. O comentarista coloca o culto da igreja cristã, para que a gente tenha uma ideia de que os métodos, a forma, a essência do que seria a igreja neotestamentária, muito embora no Antigo Testamento se adorasse a Deus, mas há diferenças no que diz respeito aos ritos, aos cerimoniais, embora a essência ela seja a mesma. Nós observamos que mesmo não havendo ainda igreja, não havendo uma comunidade, mas Deus sempre se preocupou com essa ideia da relação de culto, mesmo nas comunidades chamadas patriarcais e também nas comunidades tribais, a gente observa que já havia a preocupação de Deus de estabelecer esses métodos, estes ritos, para que o culto tivesse, de fato, uma centralidade única e exclusiva da questão do serviço, da adoração a Deus. Evangelista Alessandro, hoje falamos de culto pentecostal. Eu vejo que é quase uma redundância falarmos de culto pentecostal. É claro que é uma designação contemporânea, que faz a diferenciação litúrgica do que é o culto presbiteriano, do que é um culto de uma igreja histórica, uma igreja carismática. É uma terminologia bem contemporânea no sentido da absorção histórica. Mas do ponto de vista bíblico, a igreja ela nasceu pentecostal. Isso. A igreja nasceu pentecostal. Por isso que eu digo que é uma redundância, porque não deveria haver essa separação litúrgica de igreja histórica, igreja não pentecostal, igreja carismática, igreja não carismática, né? Que aí são terminologias contemporâneas, porque a igreja ela já nasceu pentecostal. Ninguém, em sã juízo, há de contestar que Pedro falou línguas, que Paulo falou línguas, que os apóstolos do primeiro século falaram línguas. O grande problema é a interpretação que deram mais na frente, de que houve um estanque de Deus a essa evidência, e hoje tem gente ainda brigando aí se a evidência falar línguas ou não, batem no Espírito Santo, ter o Espírito Santo. Bem, vamos ficar com as Escrituras, né? Então, quando nós falamos de culto cristão, é claro que, como já o pastor falou aqui, não conseguimos falar de culto sem nos remetermos ao Antigo Testamento, né? Toda aquela
dinâmica do culto do Antigo Testamento. Agora, claro que o Novo Testamento, nova aliança, temos algum empréstimo, né, de algumas questões de influências judaicas, né, no nosso culto cristão. Inclusive até a estrutura, tivemos uma certa influência sinagogal, mas, em princípio, o mesmo Deus do Antigo Testamento, a quem os hebreus devotariam seu culto, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, em princípio, o princípio da adoração continua o mesmo. Perfeito, pastor. Essa comparação que o senhor fez foi muito boa entre o culto no Antigo Testamento e o culto com a igreja primitiva, porque o modelo de culto na Bíblia é um só. Desde o começo de Gênesis até Apocalipse, a gente vai perceber que na Bíblia apresenta, por exemplo, um culto onde Deus é o centro da adoração, é um culto teocêntrico. E no Novo Testamento aparece aí a pessoa de Cristo, que também vai ser adorado, não é? Eu diria que esse culto também é cristocêntrico. E a pessoa do Espírito Santo também é adorado na igreja primitiva, eu chamaria de um culto pneumatocêntrico. Em outras palavras, Deus está no centro, já que o Pai, o Filho e o Espírito é Deus. Então, quando nós olhamos, por exemplo, pastor, para Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, Êxodo capítulo 20, versículo número 4, Levítico capítulo 26, versículo 1, Salmos 97, 7 e outros textos mais, nós podemos perceber de que existia essa consciência de que Deus ele deveria ser adorado no culto. Ele era o centro. O próprio Jesus disse isso em Mateus capítulo 4, quer dizer, versículo 10. Esse é um texto magno porque fala da tentação no deserto, capítulo 10, 4, quer dizer, versículo 10, diz assim, já no finalzinho daquele diálogo que há entre Jesus e o tentador. Jesus disse assim, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, veja que ele está se referindo à adoração, se referindo a uma prestação de um culto a Deus, e ele vai tomar como base um princípio que já foi estabelecido no Antigo Testamento. Ao Senhor teu Deus adorarás, veja que fala de adoração, de culto, e Jesus termina dizendo, e só a Ele servirás. Nós estamos falando aqui de um cenário de culto, onde Satanás faz uma proposta indecente para que Cristo adorasse a Ele, não é? E Jesus diz, olha, existe um modelo de culto já está estabelecido. E essa fala de Jesus em Mateus 4 e 10 está relacionada a todos esses versículos que eu já citei, principalmente Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, onde diz que só terá um Deus, só adorará um Deus, um só Senhor, não é? O texto de Lucas, por exemplo, capítulo 4 e o versículo 20 e o versículo 8. Lucas 4 e o verso 8 diz assim, e Jesus respondendo disse-lhe, vai-te, Satanás, reportando a mesma passagem, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Então existe um paralelo aqui, Jesus está dizendo, olha, o tipo de adoração que eu faço já tem um modelo estabelecido, e o modelo é do Antigo Testamento. Então a igreja, pastor, no Novo Testamento já tinha esse tipo de adoração, esse tipo de culto ao Senhor, que era o culto teocêntrico. Vamos agora para a tela principal, por favor. Nós temos aí a natureza do culto, né? Já foi dada aqui uma introdução geral, o culto como serviço a Deus, o culto deve ser solene, o culto é santo. Vamos agora para a próxima tela, por favor. E aí, irmão Jonas, nós temos aquilo que o pastor Sérgio e o evangelista Alessandro já comentaram, né, de maneira introdutória, né, os princípios bíblicos indispensáveis ao culto, como deve ser o culto cristão. O evangelista Alessandro mostrou que o culto cristão deve ser teocêntrico, e aqui nós estamos com a nossa declaração de fé, capítulo 15, o capítulo que fala sobre a verdadeira adoração, e na nossa declaração de fé diz o seguinte, cremos, professamos e ensinamos que a adoração é o serviço sagrado, culto, reverência a Deus por aquilo que Ele é e por suas obras. Mateus 4 e 10, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Seguimos o modelo bíblico da adoração cristã sem nenhuma representação visual. Então,
Abre aspas. Então o Senhor vos falou por meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Deuteronômio 4:12. Aqui estão incluídas as coisas que estão nos céus e na terra, como manda o segundo mandamento do Decálogo. Isso se faz necessário considerando ainda a reverência a Deus. Abre aspas. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Assim, prestamos nossa adoração e nosso louvor em termos espirituais e imateriais, sem o uso de imagens de escultura ou de qualquer outro tipo de representação. Entendemos que a adoração é o nosso reconhecimento de que Deus é digno de ser adorado como resposta humana à natureza divina. Abre aspas, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Fecha aspas, Salmo 27, verso 8. Então, irmão Jonas, quando falamos que o nosso culto ele é teocêntrico, isso está em plena harmonia, né? Em plena harmonia com o que declara a nossa declaração de fé. Isso porque algumas pessoas às vezes criam essa ideia de que o culto pentecostal não é um culto genuinamente bíblico, é um culto onde há coisas que a igreja do primeiro século não possuía. E aqui nós mostramos, não só do ponto de vista das Escrituras, como também da nossa declaração de que reconhecemos de fato que esse culto, Cristo é a centralidade e deve ser a centralidade do culto. Com certeza, pastor, já foi bem mencionado aqui que esses elementos que são indispensáveis ao culto são elementos que estão presentes tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. De uma forma didática, para facilitar para o professor, para a compreensão, a gente separa teocêntrico, cristocêntrico, espiritual, alegre, reverente e verdadeiro, mas essas coisas estão entrelaçadas entre si, de maneira que não dá para a gente fazer uma separação. Então, quando diz que o culto ele é teocêntrico, ele é centrado na pessoa de Deus, o homem aí fica em segundo plano. Quando eu estou falando do homem, para que até as pessoas não entendam a gente, né? Como se a gente estivesse colocando a figura do celebrante do culto para trás. Não é isso, é porque o culto está prestado a Deus naquele momento. Por isso mesmo que o autor da lição diz que o culto também passa a ser um serviço que é dado. É uma coisa interessante, posso falar da casa da gente, na casa dos outros não me interessa, mas você tem a pessoa que está no culto celebrando o culto, você tem os irmãos que estão adorando, mas tem aquele que está lá no estacionamento, mas está adorando a Deus também, cultuando a Deus também, porque é uma prestação de serviço a quem? Ao próprio Deus, porque o culto ele é teocêntrico e ele também é cristocêntrico. Se o senhor me permitir, pastor, tem tantos elementos aí que com certeza os ministros irão trabalhar, mas tem uma palavrinha embaixo chamada reverente, né? A gente está sofrendo hoje um problema de reverência muito grande nos cultos. Reverência é padrão de comportamento. Quer dizer, nós temos um padrão de comportamento próprio para estar no culto. É um ambiente solene, é um ambiente onde a gente tem que ter um respeito muito grande. Então eu não posso falar de todo jeito, não posso chegar de todo jeito. Existe um padrão de roupa, um padrão de linguagem, porque eu estou diante de quem? Do Senhor da glória, do Rei dos Reis, do dono da casa. Por isso, o culto é teocêntrico, pastor. Há um outro elemento aí, pastor, para além do culto ser teocêntrico, ele tem que ser também cristocêntrico, ou seja, Cristo tem que ser o centro do culto. E talvez aí parece haver até aparentemente um consenso, né? Claro que o culto é teocêntrico, lógico que ele tem que ser cristocêntrico, mas parece que quando se fala que o culto é teocêntrico, é ponto comum as pessoas entenderem, não, eu vou para a casa de Deus, eu vou adorar a Deus. Só que o culto se caracteriza como cristocêntrico quando a centralidade daquele culto é a pessoa de Cristo, não só da citação da pessoa de Cristo, mas, sobretudo, da mensagem da pessoa de Cristo. O próprio Evangelho significa boas novas, e a mensagem de Cristo é fé e arrependimento dos pecados.
Então a gente percebe hoje, principalmente através das redes sociais, que hoje se fala muito sobre Deus, ou se estimula as pessoas a orar a Deus, se fala sobre Cristo, mas é um Cristo meio descaracterizado, porque não é uma mensagem que constrange, não é uma mensagem que provoca, não é a mensagem que diz assim, olha, você não merece nada, mas Cristo morreu por você que não merece nada. Você é uma pessoa desgraçada, mas Cristo oferece a graça no mérito exclusivo dele, e o que ele requer de você é arrependimento dos seus pecados. Então, não basta apenas colocar Igreja de Cristo, um exemplo, uma placa, uma igreja cristocêntrica, se de repente a mensagem de Cristo não está ali dentro. Só a nomenclatura, né? É muito, muito bem colocadas as suas palavras, pastor, que reforçam exatamente o que já disseram os nossos comentaristas. E é claro que quando a gente diz que é teocêntrico e cristocêntrico, parece até ser redundante. Mas eu acho que no contexto neotestamentário, no contexto da igreja cristã, essa ideia de firmar que o culto é cristocêntrico, é exaltar a figura de Cristo, que o próprio Cristo aponta que quando o Espírito Santo viesse, testificaria dele. Eu acho que isso vale em termos de culto, porque eu acredito, a mensagem também faz parte do culto, pastor. A gente está observando nos dias odiernos uma despreocupação, não sei se a gente não pode generalizar, mas de desconstruir a mensagem. Então, o senhor falou uma coisa muito interessante da preocupação de que as mensagens sejam cristocêntricas. A gente está numa era de que, claro, o intelectualismo cresceu, o pastor tem sempre investido. Há pouco falávamos aqui da importância da Stiadeb. Há sempre essa valoração de que o obreiro seja qualificado, seja tecnicamente bem instruído. Mas isso não quer dizer que você tem que procurar mensagens tão mirabolantes que muitas vezes a gente se espremer determinadas mensagens parece que dá ciência e não Bíblia. Eu acho que isso é um resgate, eu acho que essa lição também nos chama a essa responsabilidade para que no culto cristão as nossas mensagens sejam cristocêntricas. Então o pecador tem que entender que Cristo ali, ele é o cerne da mensagem que pode o salvar, mas eu tenho um comprometimento que a minha mensagem também seja uma mensagem cristocêntrica. E tem que entender que nós não somos o centro do universo, né? Sim. Somos o centro do universo, até porque a perspectiva bíblica sobre o homem é a mais nefasta possível, né? Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por natureza, Paulo diz, éramos por natureza filhos da ira, Efésios 2. Paulo vai dizer, e não só filhos da ira, mas filhos da desobediência. Paulo vai dizer em Romanos que éramos inimigos de Deus. Quer dizer, hoje a gente vê, evangelista Alessandro, que há pessoas que no afã de serem bem vistas, né, há movimentos por aí, até em redes sociais que buscam trazer uma mensagem mais de massagem do ego, não evitam falar de pecado, evitam falar de inferno, evitam falar de juízo, só bênção, só bênção, só bênção. Só que esse discurso é só bênção, só bênção, só bênção, é um discurso até antibíblico. Com toda certeza, pastor. E essa sua fala tem tudo a ver com o que o professor falou, porque esse tipo de mensagem reporta a preocupação do principal do culto, e nesse caso aí seria o homem. O principal não é Deus. Um culto onde a mensagem ela é voltada simplesmente para atender às necessidades humanas, pastor, é um culto antropocêntrico. Não há adoração nesse culto, há apenas uma preocupação em sanar as necessidades humanas. E a gente sabe que isso não faz parte do culto ao Senhor no sentido da mensagem, não que não possa haver uma mensagem voltada às necessidades humanas, não é isso. Mas quando a mensagem do culto é apenas essa aí, esquece-se a adoração. Por exemplo, o texto áureo da nossa lição é muito interessante, 1 Coríntios 14, 26, quando Paulo diz, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Ele está falando do culto aqui. Ele diz, cada um de vós tem salmo. A maioria dos estudiosos aqui, pastor, vai dizer que esse salmo aqui aponta para o inário hebraico,
que é os salmos. E se olharmos para os salmos ali, são salmos de adoração a Deus, são salmos de gratidão, são salmos de reverência. E Paulo continua, tem doutrina. A doutrina aqui, pastor, muitos estudiosos vão linkar a Torá. Doutrina aqui é no sentido de lei. Então, o culto ao Senhor tem adoração, mas tem ensinamento também, tem a lei. E Paulo continua, e tem revelação. A maioria dos estudiosos vão dizer que essa revelação aqui, além da manifestação dos dons espirituais, obviamente, mas aponta também, pastor, para os livros proféticos. E eu achei muito bom quando um certo teólogo disse que Salmo, doutrina e revelação aponta para a divisão do Antigo Testamento. Lei, Torá, escritos e profetas, que é a chamada a Tanar, né? Torá, Nevim e Ketuvim. Então, Paulo está dizendo, o culto tem que ter isso aqui. É claro, pastor, que isso aqui fala de revelação, volta a dizer, da manifestação dos dons espirituais, até porque na leitura bíblica em classe, em Efésios capítulo 5, versículo 19, Paulo diz assim, falando entre vós com salmos, volta a questão dos salmos, mas ele diz, e com hinos e cânticos espirituais. Então veja que o culto em si volta à pessoa de Deus, pastor. E eu queria terminar aqui uma fala, porque quando eu falei que o culto é teocêntrico e cristocêntrico e pneumatocêntrico, é porque a igreja também entendia que o Espírito Santo era adorado. Tanto é que nós temos 2 hinos, pastor, na nosso hinário que louvam o Espírito Santo. O hino 10 e o hino 185. E na declaração de fé, pastor, lá no finalzinho tem os 5 concílios ecumênicos. E um desses concílios, que é o concílio de Constantinopla e depois o concílio de Atanásio, diz assim, Atanásio concluiu dizendo o seguinte, assim como o Pai deve ser adorado, o Filho deve ser adorado, bem também o Espírito Santo deve ser adorado. Nós cantamos hinos de louvores ao Espírito Santo. Nós não cantamos hinos de louvores ao homem, mas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então essa, pastor, era a forma da igreja primitiva. Isso é um ponto muito relevante. Nosso tempo foi embora, mas eu quero voltar a essa questão. Sim, senhor, pastor. Depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 11ª lição, que tem como título O Culto da Igreja Cristã. No bloco anterior, nós estávamos comentando, falamos aqui sobre a introdução ao culto, definimos a palavra culto, comentamos um pouco sobre o culto no Antigo Testamento e paramos justamente neste quadro aqui, princípios bíblicos indispensáveis ao culto. E no bloco anterior, o evangelista Alessandro, o senhor tocou no assunto que eu ia comentar, mas o tempo havia estourado, que é sobre a adoração ao Espírito Santo, né? Sim. Algumas pessoas, às vezes, nos acusam, né, de que nós estamos teologicamente equivocados por darmos glória ao Espírito Santo, porque, na verdade, pegam o texto de João que Jesus disse, ele me glorificará, então a glória toda tem que ser dada ao Filho, porque foi o Filho que veio, que morreu, que foi glorificado e tal. Então não cabe aí eles chegam a dizer assim que não cabe aí nenhum momento a oportunidade de glorificar o Espírito Santo. E sem querer eles acabam cometendo um equívoco teológico sem precedente, porque acabam tornando o Espírito Santo como um Deus de menor qualidade. O Pai, o Filho, né, o Jesus, como a quem deve toda a honra, toda a glória, todo o louvor, mas o Espírito Santo como coadjuvante em todo esse processo. E falando nisso, eu lembro que quando nós estudamos sobre a doutrina do Espírito Santo, nós vemos que esta relação do Espírito Santo com Cristo e o Pai esta relação é uma relação perfeita, sincrônica, né? Por exemplo, nós temos textos, vou dar apenas aqui um exemplo para os irmãos que estão nos acompanhando poderem compreender o que nós estamos falando. Por exemplo, nós temos textos na Bíblia que mostram que Jesus ressuscitou a si mesmo. Há outros textos que mostram que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus e outros que mostram que o Pai é quem ressuscitou a Jesus. Mas, pastor, não haveria contradição nisso? Não, de forma alguma. É porque há essa sincronia e na teologia se chama isso de pericorese, né? Então, eu queria citar os textos para que você, professor, pudesse
anotar aí, por exemplo, que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 11. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz. Romanos 8:11, ele diz o seguinte: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e observe aqui que o Espírito, aqui o contexto é Espírito Santo, foi o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus. Gálatas 1:1 mostra que foi o Pai que ressuscitou a Jesus. O texto diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Quem ressuscitou Jesus dos mortos? O texto diz, o próprio Pai. Mas o próprio Jesus disse que ele ressuscitaria a si mesmo. Veja aí o texto de João capítulo 2. João capítulo 2. Eu estou lendo esses textos aqui, mas nós vamos voltar ainda ao assunto, evangelista, para o senhor comentar mais ainda. Vejam, João capítulo 2, versículo 19, Jesus diz o seguinte: Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. O próprio Jesus dizendo, eu o levantarei. Então nós temos ainda João capítulo 10, versículos 17 e 18. Esse é magistral, né? 17 e 18. Ele diz o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, evangelista Alessandro, não há como contestar. Na verdade, quando alguém faz esta separação, mostra o quanto carente a pessoa está de conhecimento bíblico, não só de conhecimento bíblico, mas também de conhecimento histórico, que o senhor mencionava, né, que existem credos na história da igreja que já reafirmavam que o Espírito Santo deveria ser adorado. Sim, pastor. E o credo, esses credos ecumênicos, não é? Ecumênio vem da expressão ecumenêquese, tudo em comum, está na declaração de fé. Qualquer pessoa pode ir lá consultar o credo niceno-constantinopolitano e o credo atanasiano ou de Atanásio. O senhor está falando da declaração de fé, nós estamos aqui com a nossa declaração de fé, a gente sempre recomenda nesta lição, neste trimestre, o professor leve a sua declaração de fé para a sala de aula. Estamos tratando de doutrina da igreja. Há muitos capítulos que nós já mencionamos lá na primeira lição que os professores deveriam visitar. Então, o senhor está falando do credo niceno-constantinopolitano. Isso. Então, nós temos aqui a página, aqui no capa dura, a página 219. Nós temos no 3º parágrafo, diz assim... lá o 1º parágrafo diz: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. 2º parágrafo: em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não feito, da mesma substância do Pai, por meio do qual todas as coisas vieram a ser. E aí continua a recitação. Mas como foco é o Espírito Santo, ele diz assim: e no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. E o senhor citou também aí o credo de Atanásio, que está aqui, página 221, que diz o seguinte: a fé cristã é esta, que adoremos
um Deus em trindade e trindade em unidade. Então não tem o que contestar. Perfeito, pastor. Só lembrando que esses concílios foram reuniões que foram estabelecidas pelos bispos da igreja do terceiro século e do quarto até o quinto século para definir pontos de doutrinas centrais da fé cristã. Esses documentos eles foram aceitos como axiomas, como uma doutrina universal até hoje, seja dentro do protestantismo, seja dentro até mesmo do próprio catolicismo. Entende-se que essas verdades são verdades estabelecidas e até citadas e defendidas, né? Quando o senhor estava falando sobre Atanásio, pastor, dos 44 artigos que tem aí na Declaração de Fé, tem um artigo que Atanásio vai até um pouco mais longe. Ele diz assim: quem negar isso, que o Pai deve ser adorado, o Filho deve ser adorado e o Espírito deve ser adorado, compromete sua salvação. Por que Atanásio fez isso, pastor? Só para situar historicamente. É porque nesse período surgiu um grupo chamado de macedônios, por conta de um homem chamado de Macedônio. Esse grupo também é chamado de pneumatocnianos. Assim como Ário, que é o fundador do arianismo, negava a divindade de Jesus, os pneumatocnianos negavam a divindade do Espírito, fazendo aí o que o senhor falou, pastor, uma ideia de subordinação, de hierarquia. Aí o credo vem dizer, olha, os três são iguais. Então, se o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, no culto cristão, os três devem ser adorados. E por isso, pastor, que o senhor falou sobre a doutrina da pericorese, e se o senhor permite, só citar, eu não vou ler para ganhar tempo, leia João, capítulo 14, versículo 17, e depois o mesmo capítulo 14, versículo 23. Jesus disse, eu vou para o Pai e vem um que é igual a mim. Ele usa a expressão halos. Não é héteros, ele usa halos, idêntico, na mesma espécie, substância, tudo. Aí no versículo 23 ele diz, e aquele que amar a minha palavra e guardar os meus preceitos, eu e o meu Pai, que ele disse que era um, viremos e faremos morada em vocês. Então, na Trindade, na habitação do nosso corpo, habita a Trindade. Porque é impossível, pastor, inclusive o credo de Nicéia vai dizer que não tem como separar as substâncias. Onde um está, o outro tem que estar, porque é uma trindade e unidade, não é? Então, se um é adorado, é claro, pastor, se eu digo assim, glória a Deus, eu estou adorando os três. O pastor Ezequiel Soares diz isso num livro dele chamado O Verdadeiro Pentecostalismo. Foi foco de uma lição. E o pastor Ezequiel disse uma coisa que eu achei muito boa, quando ele diz assim, que, obviamente, quando eu adoro o Pai, quando eu digo assim, glória a Deus, eu estou adorando os três, mas nada nos impede de dizer glória a Jesus, mas também de dizer glória ao Espírito Santo. E o senhor falando aí, ainda voltando aqui o que é de Atanásio, nós citamos aqui o tópico 3, né, do credo, mas tem o tópico 25, 26 e 27, que eu gostaria de ler, que diz o seguinte, 25 diz o seguinte, e nessa trindade não existe primeiro nem último, nem maior nem menor, mas as três pessoas são coeternas, são iguais entre si mesmas, de sorte que, por meio de todas, como acima foi dito, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade devem ser adoradas. Aí é o que o senhor falou, que é o 28. Portanto, quem quiser ser salvo deve pensar assim a respeito da Trindade. Pastor, se o senhor me permite, pois não. Deixa eu dar glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Muito bem, evangelista Alessandro, eu acho que o resgate desta conversa, o resumo, é muito interessante porque hoje existem muitos grupos religiosos que depreciam tanto a pessoa como a obra do Espírito Santo. É verdade. E o aluno, até o professor de escola dominical, muitas vezes, no afã de ter uma boa aula, às vezes vai fazer determinadas pesquisas e é interessante estar atento aqui às orientações, muito, muito pertinente do pastor Nadi Jackson, de focar os seus estudos na Bíblia e na declaração de fé. Claro, e alguns livros que vêm aqui expressar e relatar os credos que já foram citados aqui pelo evangelista Alessandro. Ô pastor, e quando o pastor Sérgio Jeremias falou sobre depreciar o espírito, pastor, muitas vezes há cultos em que se brinca com os dons espirituais, em que se não leva em consideração um Deus que está presente ali, que é o Espírito. A declaração de fé, como o senhor falou anteriormente, tem uma expressão muito bonita, que quando fala dessa união entre as três pessoas e essa coparticipação, diz que eles estão interligados de forma
tão perfeita que os três são distintos, mas são ao mesmo tempo glorificados ao mesmo momento que a igreja adora uma das pessoas da Trindade. Então, quando alguém brinca com uma língua estranha, está ferindo as três pessoas, não é um só. Quando alguém não leva em consideração esse respeito, às vezes até de forma desnecessária, né? Então, isso vem reverência. Reverente, exatamente. É a questão da reverência no culto, né? O padrão de comportamento, porque brincar com os dons espirituais é coisa seríssima. Você está ofendendo a santidade da Trindade em si. E isso é tão sério, pastor, que a gente tem duas situações. Tem aquele que acha que vai corrigir mostrando o falso. Não, a gente mostra o verdadeiro. A gente fala o que é biblicamente correto, ensina o correto e despreza justamente essas manifestações mais esdrúxulas que tem. Porque o nosso povo tem que entender que a reverência, quem está ali é o Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo, como já foi bem mencionado aqui pelo evangelista Alessandro, que merece glória e aleluias. E há uma manifestação de Deus num culto desse. São os chamados elementos indispensáveis do culto. Não dá para a gente desconectar uma coisa da outra. Uma coisa que precisa também ser colocada é o seguinte, essa depreciação nos dois polos. Você tem a depreciação por aqueles que não acreditam na contemporaneidade dos dons e às vezes desdenham, é verdade, desdenham dos irmãos pentecostais, que eu vejo com uma falta de respeito sem precedente. Né, desdenham. Se ele não acredita, pronto, se harmoniza com o que você acredita e tal. Primeiro, os que não acreditam, os que desfazem da contemporaneidade dos dons, movimento pentecostal e tal, primeiro. E o outro polo são aqueles que são pentecostais, mas que usam de artifícios, né, para, na verdade, ultrajar, excelente palavra, ultrajar o culto pentecostal. Aí, e o que eu acho interessante, ministros, irmão Jonas, é que é o seguinte, é que às vezes as pessoas começam a falar assim de culto pentecostal. Aí a classificação, o referencial de culto pentecostal que eles têm é justamente desses movimentos aqui neopentecostais, que estão em outra ponta, que não consideram a Escritura, não consideram Cristo, só fala de bênção, só fala de chave de carro, só fala de chave de casa. As pessoas só vão para buscar. Isso. Não vão, veja, até no Antigo Testamento, culto do Antigo Testamento, Deus disse a Moisés, ó, ninguém apareça diante de mim com as mãos vazias. As pessoas iam para o culto levar. Aí você tem um princípio do Gênesis lá atrás, que a Bíblia diz assim, e Deus atentou para Abel e a sua oferta, porém para Caim a sua oferta. Veja, Deus primeiro atenta para o ofertante, para depois para a oferta que está sendo trazida. Então, é um ato que está diretamente ligado. Aí algumas pessoas começam a referenciar o movimento pentecostal a partir destes movimentos. E aí o que acaba ultrajando, denegrindo o movimento pentecostal. Uma vez eu encontrei com um seminarista de uma igreja histórica, e ele, conversando comigo, disse assim, olha aí, pastor, eu assisto lá a Rede Brasil, programa da Rede Brasil, e fiquei impactado quando vocês comentando lá sobre o texto lá de Timóteo. Ele estava falando sobre Timóteo. E aí disse o seguinte, olha, a minha esposa, ela assiste muitos cultos da Assembleia de Deus, mas eu não sou da Assembleia de Deus. A minha esposa assiste muito culto. E ele disse assim, aí ela me chamou para ir para uma igreja pentecostal. Quando eu cheguei lá, vi uns negócios tudo diferente. Eu disse, qual foi a igreja? Aí ele disse o nome. Ele disse, não, essa não é a igreja pentecostal, essa é neopentecostal. Ele disse, você quer saber o que é uma igreja pentecostal? Eu disse assim, faça o seguinte, vá lá na Cruz Cabugá 29, vá no culto de doutrina na segunda-feira, o pastor Ailton vai estar lá ensinando. Aí o senhor vai algumas semanas ouvindo, o senhor vai analisando, o senhor vai anotando e o senhor vai ver de fato o que é uma visão de uma igreja genuinamente pentecostal. Então, você tem os dois polos, daqueles que não acreditam e por isso vão denegrir,
e daqueles que se aproveitam, também não tem culto, não tem reverência, não tem nada, só tem movimento, é gente pulando, é gente rodando, é umas coisas sem finalidade nenhuma, e aí coloca como se fosse um culto ao Senhor, está completamente fora do parâmetro e daquilo que nós entendemos, porque como pentecostais nós temos, claro, a nossa liturgia é uma liturgia simples, né? É uma liturgia simples, inclusive a nossa declaração de fé, página 145, quando ele vai falar sobre os elementos do culto, ele diz o seguinte, havia elementos na adoração nos tempos do Antigo Testamento, como oração, sacrifício, oferta, louvor e cântico. Fazia parte da liturgia judaica nas sinagogas do primeiro século depois de Cristo, a oração antífona do Shema, que é o credo, né? Ouve Israel, o Senhor é teu único Senhor, que é a confissão de fé dos judeus, a leitura bíblica e a exortação. Nossa liturgia, veja aqui, a nossa declaração está dizendo assim, nossa liturgia é simples e pentecostal, conforme o modelo do Novo Testamento. Aí ele cita aqui 1 Coríntios 14, 26, né? Que faremos, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem inspiração, faça-se tudo para edificação. Continua, ela consiste em oração, louvor, leitura da Bíblia, exposição das Escrituras Sagradas ou testemunho e contribuição financeira, ou seja, ofertas e dízimos. Entendemos que a adoração está incompleta na falta de pelo menos um desses elementos, exceto se as circunstâncias forem desfavoráveis ou contrárias. Essa, de fato, é a posição do culto pentecostal. Se você acha ou pensava até então que o culto pentecostal era baseado em profecias, como sempre falaram por aí, não quem o toque de orientação da liturgia pentecostal é a profecia. Os crentes no pentecostalismo, eles seguem aquilo que o Espírito de profecia diz a ele. Então, na verdade, é porque não conhece de fato o que é o cristão pentecostal. Eu queria chamar a tela principal agora, por favor. Propósito do culto: glorificar a Deus quando não se cultua a Deus e edificar a igreja. Pastor Sérgio, o que é que a gente pode comentar? Eu acho que esses tópicos vêm resumir tudo que a gente está falando, né? Glorificar a Deus. O senhor estava falando aí, pastor, as falas, elas são bem sincrônicas e eu acredito que todos os tópicos, porque é o nosso dia a dia, como o professor falou, falar da nossa casa, da nossa realidade. Então, o culto cristão tem como objetivo principal glorificar a Deus, e por isso não é antropocêntrico, e sim, claro, teocêntrico, e aí ampliando plasmagem das figuras das três pessoas centrais. Uma coisa interessante, o pastor, caro telespectador, os nossos professores, o pastor Nadir Jacques falando sobre o cuidado de cair nesses extremos negacionista e o comportamento de ultragem, existe uma coisa chamada princípio de autoridade. E o exercício dos dons, o exercício de qualquer outro item da liturgia está debaixo da autoridade das Escrituras, e o próprio exercício dos dons está abaixo da autoridade ministerial. Então, para que o culto tenha o propósito de glorificar a Deus, tem que estar alinhado nesse princípio de autoridade. Os itens estão estabelecidos como rezam as Escrituras, está dentro da orientação daquelas pessoas que Deus constituiu para ser parâmetros, para ser os líderes espirituais, que, como bem pontuou o professor Jonatas no começo, falando de pessoas, existem, claro, os oficiantes, que muito embora Deus seja o centro, o culto é dado para Deus, mas tem, digamos, a figura do pastor que está ministrando a palavra, e tem aqueles que adoram. Então, tanto quem ministra o culto, como está ali para adorar, o objetivo, claro, é sempre glorificar a Deus, seja através da ministração da palavra, seja através do louvor. A gente sabe que na nossa igreja, principalmente, a gente tem um grupo de pessoas que tem uma capacidade técnica, né, uma capacidade da música, mas mesmo que ali tenha
artistas do ponto de vista humano, técnicos, com bom conhecimento de música, com bom conhecimento de oratória, com bom conhecimento de qualquer que seja artes para o melhor, e devem ter, não é pecado ter melhoramentos tanto na parte musical como na parte de quem ministra a palavra, mas o objetivo é sempre louvar a Deus. Então, mesmo que as pessoas sejam profissionais, em qualquer que seja um artifício ali dos elementos do culto, mas o objetivo é sempre louvar a Deus. E o nosso pastor tem sempre muito cuidado, e talvez algumas pessoas não entendam, às vezes uma pessoa inexperiente, um jovem, um adolescente, vai determinado cantor, é chamado para louvar a Deus, aí a pessoa, glória a Deus, o nosso pastor cuidadosamente diga, a glória deve ser dada para Deus, que é para que se inculta na mente daquele, né, a pessoa que talvez não tenha tanta experiência, que todo o processo do culto, a glória deve ser dada única e exclusivamente a Deus. E o senhor falando nisso, aí vamos para o segundo subtópico, evangelista. Quando não se cultua a Deus. Ele cita aqui caso concreto, né, da igreja de Corinto, quando Paulo diz, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Quer dizer, Paulo, aparentemente aquilo ali eles estavam cultuando, mas Paulo diz, pela característica, isso aí nós falamos semana passada, pelo que vocês estão fazendo, isso aí não tem nada de culto, vocês estão, na verdade, saciando o vosso ventre. Verdade, pastor. E, infelizmente, nós dizemos isso com pesar, temos visto pela internet, pelas vias das redes sociais, cultos cada vez mais antropocêntricos, como já foi falado aqui, não é? Onde a necessidade maior ali é passar uma mão na cabeça do homem e não é palavras que venham do alto, não é apenas, mas é palavras de autoajuda. Infelizmente, a pessoa de Deus tem sido deixada de lado nesses cultos, não é? E quando a gente olha para o modelo bíblico, nós já citamos aqui que no Antigo Testamento a pessoa de Deus era central, Levítico 26:1, Êxodo 20 e versículo 4. Esse culto era um culto reverenciado, Deus era reverenciado nesse culto. Nós podemos citar diversos textos, Deuteronômio 10, versículo 12. Nós poderíamos citar aqui também 1 Samuel 15, 22. Esse culto, além de ser Deus reverenciado, havia o propósito de trazer ali, à luz das Escrituras, um ensinamento de quem era o próprio Deus. Por exemplo, quando nós olhamos para Neemias, capítulo 8, versículo do 1 ao 12, pastor, a gente vai ver ali o povo em pé, ouvindo o ensinamento desde a manhã até o início da tarde, a respeito da palavra, de quem era Deus. E ali o texto diz que naquele lugar houve um momento de oração. Nós podemos citar aqui 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. No culto onde Deus é o centro, há também sacrifícios a Deus. Hoje não mais sacrifício morto, mas sacrifício vivo, que é o nosso corpo. Primeiro livro de Samuel 1 e 3. Onde Deus é o centro, no Antigo Testamento, nós vamos ver o povo com a voluntariedade de ofertar a Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 9. Há cânticos, segundo livro das Crônicas 7 e 3. A oração, como o senhor citou aí, o Shema de Israel, né? Que é a confissão de fé, 6 e 4. E tantas outras coisas mais, né? Então eu posso dizer, pastor, que esse culto, por exemplo, que no lugar da mensagem tem show pirotécnico, no lugar da mensagem tem luta de boxe dentro de uma igreja, no lugar da mensagem tem rodeio de motos, no lugar da mensagem tem gelo seco e luzes, isso não é um culto teocêntrico, pastor, não. Inclusive não é um culto nem bibliocêntrico. A gente falou de teocêntrico, não foi? Pneumatocêntrico, cristocêntrico, e nós poderíamos colocar ainda bibliocêntrico. A Bíblia, ela deve ser o principal, né? O que atrai o verdadeiro culto não é entretenimentos, porque a Bíblia nos mostra isso. A igreja não é um centro de espetáculo. Então, se o centro não for as Escrituras, infelizmente, pastor, o que vai entrar é o que o senhor falou, o antropocentrismo. Além daquelas questões, né, relacionadas à dança profética, né? Pois é. Verdadeiros bailés, né, dentro... Cair do espírito e etc. Cair no espírito, as pessoas começarem a falar como se fossem animais, né? A unção do leão, a unção do cachorro, a unção do bode, e aí vai. Lá na parede, e aí vai uma coisa completamente alheia àquilo que as Escrituras absurdo, têm colocado. Absurdos. Na verdade, eu vi uma vez um pregador dizendo que os falsos profetas no Brasil copiaram os falsos profetas americanos.
E aí o que se consome lá, que está adulterado, é reproduzido aqui. E uma vez, eu não sei se foi uma frase de um livro, alguém disse assim, que a teologia era como um vinho. Ela foi criada na Alemanha, envelhecida na Europa, consumida nos Estados Unidos e adulterada no Brasil. Infelizmente, nós vemos que todos esses modismos que surgem nos cultos são modismos influenciados por comunidades estrangeiras. E aí a gente teria aqui o tempo todinho para dar aqui uma relação de coisas que surgiram no Brasil e que foram cópias exatas daquilo que estavam sendo praticadas lá fora. Mas o nosso tempo já estourou desse bloco, nós voltaremos já depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 11ª edição, que tem como título O Culto da Igreja Cristã. E no bloco anterior, nós estávamos comentando sobre o segundo tópico de nossa lição e ficamos de comentar ainda o último subtópico, edificar a igreja. Irmão Jonas, rapidinho, o que é que a gente pode comentar sobre esse subtópico? Sobre esse subtópico, quero destacar a fala do autor da lição. Ele coloca no tópico 2, item 3, edificar a igreja. Aí no meio do parágrafo ele diz assim, edificação, entre aspas, ocorre 18 vezes. O sentido é de algo que está sendo construído. Destacar essa frase porque a palavra edificar, no sentido de construir, também remete à questão de lançar as bases. Quer dizer, e falando de um culto que promove a edificação nos seus membros, é óbvio que a base está ali sempre visível. Qual é a base de um culto? Aquilo que já foi mencionado já no primeiro bloco. Ele é teocêntrico, ele é cristocêntrico, ele é pneumatocêntrico, ele é bibliocêntrico, ele é reverente, ele é alegre. Então, é a base. Então, um culto serve para edificação, construir a vida espiritual da pessoa, né? Para muito reconstrução, para outros a continuação de estar voltado especificamente para Deus. Então, o culto tem que promover isso. Não é um elogio à pessoa humana, é a edificação. E falando de edificação, pastor, o assunto é muito amplo. A edificação se dá através da exposição da palavra de Deus, que por sinal isso vai ser tratado no terceiro tópico, né? Se edifica como? A partir da ministração da palavra de Deus, da ministração genuína da palavra de Deus. Eu acho interessante, pastor, porque aqui nesse tópico sobre edificar a igreja, o pastor José Gonçalves, ele diz assim, ele fala do termo grego, né? Oikodomeo, que é traduzido por edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento, e ele vai dizer que esse termo é um termo bastante comum no Novo Testamento, e quando olhamos para a igreja, e tudo que diz respeito à igreja tem essa finalidade de promover a edificação. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, nós temos ali a relação dos dons espirituais, né, que chamamos dons do Espírito. O versículo 7 diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, ou seja, existe um propósito e esse propósito é promover a edificação. E aí entra a questão da própria profecia, né? Paulo trabalha muito isso nos dons espirituais, que ele diz, Paulo diz, que você está falando línguas, procure ver se vai interpretar ou alguém profetize, se não, se cale, porque Paulo diz, eu prefiro falar 5 palavras no meu idioma do que milhares aí em outro idioma. Aí você tem, por exemplo, ainda no capítulo 12, Paulo vai dizer, versículo 18, mas Deus dispõe os membros colocando cada um deles no corpo como ele quis. No versículo 24, ele diz, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Veja, Deus coloca, Deus coordena e Deus dá honra. Aí mais à frente, Paulo diz assim, versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros.
Aí nós vamos para os dons espirituais de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. O apóstolo Paulo ele traz novamente à tona essa ideia da edificação, quando ele diz o seguinte, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por quaisquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, ele mostra que, veja, na época do apóstolo Paulo já existiam pessoas que se diziam, usavam um discurso cristão, falava até de Jesus, do Espírito Santo, mas Paulo diz, eles vêm com falsas doutrinas, eles vêm ludibriar, e Deus deu esses dons à igreja para promover a unidade da igreja, promover a edificação da igreja. Então, eu penso que essa palavra edificação é uma palavra-chave, e agora, eu falando com o senhor, eu lembrei de um texto, outro texto também, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 8, e aí aqui eu fecho para arremato aqui para o senhor comentar. Aí ele diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, versículo 1, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Então essa palavra edificação é uma palavra-chave no Novo Testamento e, sobretudo, no culto cristão. Esse deve ser o objetivo de todo cristão que participa do culto, que adora a Deus no culto, promover edificação. Eu me lembrei, o senhor falando, pastor, retomando a lição da semana passada, que a crítica do apóstolo Paulo era exatamente por conta primeiramente, de uma concepção, porque a gente, quando fala da Santa Ceia, a gente entende que havia equívocos na prática, mas primeiro havia um equívoco de concepção. Que o apóstolo Paulo usa a expressão dissensão e depois ele diz, é até necessário que haja entre vós heresias. Então, no próprio ato da Santa Ceia, que era um elemento do culto, havia uma concepção equivocada que fazia com que as pessoas não primassem pela questão da edificação. E aí, porque Paulo estabelece como deveria ser a Santa Ceia. Então, eu acho que o resumo o culto nunca pode ser um lugar de entretenimento, de aliviar as emoções, com mensagem coach, etc., como está se usando hoje em dia, mas único e exclusivamente um lugar onde as vidas serão edificadas. E para que as vidas sejam edificadas, é preciso que primeiro tenha uma compreensão, uma concepção da importância do que é o culto e quais são os seus objetivos. E aí também vamos para a próxima tela, né? Vamos para o terceiro tópico de nossa lição, né? A liturgia do culto, a exposição da Bíblia, adoração entusiástica, o lugar da adoração no culto pentecostal. Aqui nós estamos falando, evangelista Alessandro, de pessoas que estão no culto, né? Fora aquelas que hoje não mais procuram o culto, não mais estão no culto. Então, a liturgia do culto, nós já citamos aqui, nossa declaração de fé, ela declara de que que a nossa liturgia é uma liturgia simples, porque existem liturgias cristãs que são mais complexas, que existem elementos e tal, mas é uma liturgia simples, a liturgia pentecostal, segue o modelo do Novo Testamento, e que neste culto, talvez seja esse o elemento mais, o elemento que podemos dizer assim, que é o divisor de águas para caracterizar de fato como um culto cristão, é esse primeiro tópico, que é a exposição da Bíblia. Porque às vezes você tem um culto, diz assim, é um culto. Antigamente, por exemplo, as vigílias, não é que não exista vigílias como nós tínhamos antes, né? O que eu estou dizendo é que criaram uma modalidade de vigília hoje, né, que o pessoal fala fora, que chamam de louvorzão.
Então, o pessoal passa a noite todinha no louvorzão, pulando, gritando e chorando e tal. Aí as emoções são satisfeitas, mas ninguém orou, ninguém dobrou o joelho, ninguém buscou a Deus em oração. Não foram edificados. E tal. E mais grave de tudo isso é que não houve nenhum espaço para a exposição da Bíblia. Há lugares em que a exposição da Bíblia é um local bem de coadjuvante. E quando há, na verdade, tem esse problema das heresias que o senhor falou aí, né? As pessoas, às vezes, acabam trazendo heresias que vão de acordo, que vão na contramão das Escrituras. Então, a exposição da Bíblia, evangelista, ela é uma condição sine qua non para a caracterização, de fato, como um culto cristão. Perfeito, pastor. Já foi dito aqui que o culto ele é um momento especial e que podemos dividir em várias partes ou em vários momentos o culto, independendo aí da forma como ele é organizado, desde que tem esses elementos. Como, por exemplo, no Antigo Testamento o culto envolvia um momento de oração, pastor, assim como no Novo. Nós podemos citar aqui primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 11. O povo ali estava adorando a Deus e tinha momento de oração, mas quando a gente vai para Mateus 26 e 41, Lucas 8 e 18, Colossenses 4 e 2, a gente vai ver a igreja orando. Então o culto tem um momento de oração também. O culto tem um momento de adoração, de hinos, né? Nós temos vários textos no Antigo Testamento, Números capítulo 10, versículo do 1 ao 10, por exemplo, é um momento de adoração em que os levitas estavam ali glorificando a Deus. Na igreja primitiva também tem esse momento. O senhor está falando aí desses elementos, eu queria chamar a próxima tela, e nós temos aí organizado. Pronto. Isso, pronto. Tá aí perfeito aqui já. Aí o senhor pode ficar à vontade aí. Muito bem, então, assim como no Antigo Testamento, nós temos no Novo Testamento momentos de oração, temos momentos de adoração. Esse texto de Efésios 5,19 é um texto muito interessante, onde a igreja tem aquele momento de louvor. Nós temos no Novo Testamento vários hinos, né? Nós temos Romanos capítulo 11, lá nos Evangelhos nós temos o Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias, né? Os anjos adorando a Deus também, no momento do nascimento de Jesus. Então, o louvor faz parte do culto. Quando a gente vai um pouquinho mais à frente, a gente vê que, por exemplo, havia um momento de contribuição. No Antigo Testamento, Êxodo 35 e o versículo de número 29. É um momento em que o povo levava para o culto as suas ofertas. No Novo Testamento, nós temos aqui também um momento de contribuição, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, poderíamos citar outros. No culto, pastor, tem um momento, claro, obviamente, da leitura da palavra. Eu citei aqui o texto de Neemias, capítulo 8, né, em que o texto mostra Esdras, Neemias e todos que estavam ali na liturgia, os ministros do culto, lendo a palavra. E ali aparecem coisas fantásticas. Diz que eles levaram a Bíblia, eles abriram a Bíblia, eles leram a Bíblia e eles explicaram a Bíblia. E no final diz, o povo glorificou a Deus e entendeu. Então isso faz parte do culto, o momento da leitura da palavra. Nós que somos pentecostais, como o senhor falou, temos os dons espirituais, profecias, interpretações de línguas, cânticos espirituais. Isso é bíblico, isso está aqui à disposição de nós. Mas de tudo isso, pastor, o que diria eu que deveria estar, ou que deve estar de forma primordial, sendo sempre lembrada, é a leitura da palavra, que é o que vai promover a pregação da palavra. Uma vez eu escutei o nosso pastor Ailton dizer uma coisa que nunca mais eu esqueci. Ele disse assim, um culto onde não há espaço para a ministração da palavra é um culto deficiente, né? Na nossa linguagem nordestina seria cotó. Cotó é alguém que não tem um membro, né? Anda manquejando, né? Alguém que, por exemplo, pastor, utiliza 80%, 90% do tempo do culto para louvor e qualquer outra programação e deixa ali 10% para a palavra, eu penso que faltou alguma administração aí no tempo, porque a mensagem, como já foi dito, pastor, ela é central. E ela deve, cada elemento do culto, irmão Jonas, tem o seu local. Exato. Mas a exposição da palavra, ela precisa ter um tempo considerável, porque você vai adorar, você vai cantar, você vai chorar, você vai salmodiar, mas existe um momento também, nós somos edificados quando adoramos a Deus, quando cantamos, fato, mas existe um momento do ensino, né? Verdade. E nós aí voltamos àquela lição sobre disciplina, a disciplina preventiva, né? Que é a disciplina educativa, que ela se dá
através da exposição das Escrituras. E a exposição das Escrituras, ela tem a finalidade, sim, de nos tratar, de trabalhar a nossa vida, o nosso caráter, corrigir as coisas que precisam ser corrigidas, promovendo edificação. E uma igreja que, de fato, não tem fome das Escrituras, aí eu uso aqui a palavra que o evangelista trouxe aqui do nosso pastor, é uma igreja que está deficiente, está precisando revisar muita coisa. O elemento necessário, a alimentação necessária não está sendo dada. Porque falou de Bíblia, está falando que ela é a inerrante, inspirada a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima nesse culto. E como é que a autoridade nesse culto, a autoridade das Escrituras, pode ser delegada a ela somente 5 minutos, 10 minutos? E muitas vezes tem o oficiante, o pastor, o pregador, está com a Bíblia na mão, mas temos muitos cultos, pastor, que o povo não está mais levando a Bíblia. É para ler, é para ver, é a autoridade principal e ela tem que ser dada um tempo bem maior, porque é através do ensino da palavra de Deus que se corrige, é através do ensino da palavra de Deus que Deus fala com a gente, é através do ensino da palavra de Deus que a pessoa é edificada, que é fincado, a palavra edificar traz essa ideia de fincar, de aperfeiçoar, tudo por intermédio da palavra. Mas infelizmente, eu digo que no movimento evangélico brasileiro, a gente começa a perceber um não mais uso, né? Até do livro mesmo. Quer dizer, se vai para um culto sem levar mais o livro, sem levar mais a Bíblia. Isso é algo muito preocupante, pastor. E o senhor falou uma coisa muito interessante, que hoje nós vivemos um mundo da tecnologia. Às vezes você tem aqui um celular, você tem diversos aplicativos de Bíblias, das mais diversas Bíblias, até em diversos idiomas. E algumas pessoas estão perdendo o uso das Escrituras, já não levam mais a Bíblia para a igreja. A Bíblia é insubstituível, irmãos. Não tem nada mais importante do que folhear a Escritura, do que você destacar o texto bíblico. Nós não podemos perder esse hábito de andar com a Bíblia, de levar a Bíblia para a igreja. Porque às vezes achamos que é uma coisa... Não, mas... Pastor, eu só estou trocando a Bíblia física pela Bíblia online. E daqui a pouco nem a Bíblia online está usando, porque o smartphone ele tem múltiplas funções. E daqui a pouco a Bíblia vai ser mais uma dentre as milhares de funções que o smartphone tem. Mas se você está com a Bíblia, não. A função da Bíblia, ela está aqui traduzida na sua língua para você ler, se edificar, crescer e ensinar a palavra, porque de graça recebeste, de graça dai, e de fazer discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar. Então, é importante, professor de escola dominical, verifique se seus alunos têm Bíblia, estão levando Bíblia. Se de repente tiver algum aluno que, por questões financeiras, não tem condições de adquirir uma Bíblia, veja aí com os irmãos, se organizem, vamos entregar uma Bíblia para aquele irmão, para que ele tenha esse prazer de poder ler as Escrituras e crescer na graça e no conhecimento. Mas a Bíblia é insubstituível. Tem gente que está trocando a Bíblia por um bocado de coisa. Claro, você pode usar, de repente, até um smartphone em um metrô, em um ônibus, para deslocamento. Não estamos condenando, dizendo que não pode usar, não. Mas na igreja, irmãos, na igreja, vamos levar a Escritura. Porque isso, até pegar a Bíblia e ler a Bíblia, isso é pedagógico. Você ensina seus filhos também a fazer isso. Se você ensina seus filhos apenas a ler a Bíblia aqui no celular, daqui a pouco ele nem Bíblia mais está lendo, porque ele está sendo atraído por outras coisas. Ele lendo aqui, ele não vai ser atraído nada mais a não ser pela presença de Deus. Pastor, o nosso tempo já foi embora. O que é que o senhor poderia dar de conselho ao professor que nos acompanha neste momento? Muito bem, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade do nosso pastor presidente, ao senhor, e ao privilégio de estar ao lado dos comentaristas, e dizer para os nossos queridos irmãos que estão em casa, nós estamos estudando nesse trimestre, eu acredito que um dos temas da teologia sistemática, das doutrinas centrais, muito relevante, que é a doutrina da igreja, e tópicos que parecem ser tão comuns a nós que somos pentecostais, mas quando tem uma lição como essa, a gente percebe que tem muitos detalhes que precisam ser realçados, precisam ser até resgatados,
a exemplo da figura do Espírito Santo que aqui o professor Alessandro trouxe para nós. Eu acho que seria muito interessante o professor realçar isso na escola dominical e dizer que se nós estivermos centrados na nossa adoração, no nosso culto, naquilo que a Bíblia prescreve, daquilo que a Bíblia estabelece, entendendo o princípio de autoridade, o senhor pontuou isso nesse final de fala, eu acho muito interessante que a tecnologia vem para facilitar a dinâmica, para facilitar as ações humanas, mas existem coisas que são insubstituíveis nesse processo de tecnologia e a Bíblia física é um desses elementos que não pode ser substituído, são tradições que precisam ser resguardadas. Então aqui vai, pastor, a minha gratidão e essa fala final, mandar uma saudação para todos os irmãos aí da área 33 e da área 66, especialmente a minha família. Agora, claro que esse ato se justifica, por exemplo, em países em que o evangelho, a igreja é perseguida e uma das estratégias da igreja é aplicativo no celular, que todo mundo tem celular. Mas se vivemos num país que temos liberdade, né, evangelista, então nós precisamos abrir a Bíblia, dizer como nosso pastor, traga a Bíblia, abra a Bíblia, leia a Bíblia. É verdade, pastor. E eu quero aproveitar também para dizer que o que eu acho que é importante destacar, pastor Nadir Jackson, nesse momento, é mostrar que o culto é um lugar onde o homem desaparece e Deus, ele é o centro, como foi dito. O exemplo de culto maravilhoso está em Apocalipse capítulo 4, onde aqueles 24 anciãos dobraram-se diante do Senhor e diz que eles tiraram suas coroas e colocaram aos pés daquele que é digno, versículo 11, de receber a glória, a honra, poder, porque ele criou todas as coisas. Então, o culto é um lugar de adoração a Deus, onde o homem desaparece. Aqui está o exemplo de culto. E, em segundo lugar, dizer que o culto é um lugar também de ordem. Paulo disse que comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Se alguma coisa no culto não levar a glória a Deus, deve ser rejeitado. Irmão Jonas. O professor da Escola Bíblica Dominical também deve destacar que o culto é um lugar de alegria. O Salmo 122 e o versículo 1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas essa alegria é motivada pela adoração a Deus. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Pastor Sérgio, nos dê a honra. Pois não, pastor. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, cooperando com a tua obra, trazendo esses ensinamentos aqui ao lado do pastor Nadir Jackson, dos demais companheiros comentaristas. E a nossa oração, meu Senhor, vai para que tu venhas abençoar cada professor, cada aluno, o avanço da escola dominical aqui em Pernambuco, e por que não dizer em todo o Brasil, ser com cada um dos teus filhos, meu Pai. Ajuda nosso querido pastor pelo investimento, pela visão que tem para o ensino da tua palavra, pelos valores do verdadeiro culto cristão. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa de hoje. Estudamos a 11ª lição com o tema O Culto na Igreja Cristã. Na próxima semana veremos a penúltima lição do trimestre com o título O Papel da Pregação no Culto. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe a nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.